Muito boa tarde para você que está conectado aqui pelo Portal do Jota em mais um JCast. A gente está iniciando aqui mais um podcast. Eu vou aqui dar um tempinho só para eu ter o retorno do áudio, para ver se a gente está tudo certinho. Mas você que já está chegando, senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos aqui a mais um JCast. Eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios JCast o deputado federal que representa o Amazonas, um dos deputados que representam o Amazonas na Câmara, é o deputado Sidney Leite. Deputado, seja muito bem-vindo a Itacoatiara, nossa cidade, e também aqui aos estúdios. Obrigado, Jota. E é uma alegria poder estar aqui no seu portal e poder conversar com você através deste veículo importante aqui do município e esclarecer com certeza temas que você vai abordar, mas uma alegria muito grande estar aqui em Itacoatiara, que é uma terra de um povo que sempre nos recebe muito bem, muito querido e tão importante para todos nós do estado do Amazonas. Legal. Então, olha só, eu acredito que todo o pessoal que está me assistindo, se não todos, sabe que o deputado Sidney Leite é filho da cidade de Maués, mas como deputado estadual tem trabalhado em todo o estado do Amazonas. Aliás, eu dei uma olhada rápida na rede social dele antes da nossa entrevista e eu vi que ele não para, ele está andando para todo canto, interior e várias cidades aqui da região do estado do Amazonas. Nós temos muitos assuntos para abordar aqui, né? Recentemente tivemos aí a questão da reforma tributária, a gente vai tocar sobre esse assunto também, mas eu queria rapidamente, deputado, conhecer, né, as pessoas que nos assistem, conhecer quem é o deputado Sidney Leite. Ele é filho de Maués, ele é aqui do Amazonas mesmo, como é que é? Eu sou amazonense. Passei toda a minha infância, minha adolescência e parte da minha juventude em Maués. Eu sou órfão de pai desde os 9 anos de idade, de uma família de 7 irmãos. Minha mãe foi professora. Aos 12 anos eu comecei a trabalhar e eu estudava numa escola, né, como a maioria da população do Amazonas. Eu estudava numa escola pública, uma escola do governo do estado. Por sinal, tanto a escola que eu fiz as séries iniciais do ensino fundamental, quanto a escola que eu fiz as séries finais como ensino médio, ficavam próximo de onde eu morava. A primeira escola era denominada de Santina Filizola. E a segunda escola era uma escola muito precária. E não tinha ventilador, não tinha um instrumento que a maioria do que nos ouve hoje não sabe o que é o mimeógrafo, né? Que a gente queria imprimir as provas para ganhar mais tempo. Não tinha biblioteca. A quadra era toda quebrada, enfim. E por que eu estou ressaltando isso? Porque aquilo me incomodava muito. E eu juntei um grupo de colegas, eu tinha uma faixa de 14 anos de idade, e começamos a reivindicar a melhoria da nossa escola. E mal eu sabia que eu estava dando os primeiros passos para entrar na política. Concluí meus estudos, fui para Manaus, prestei concurso vestibular na UA, que não tinha UFAM, era a Universidade do Amazonas, e ingressei no curso de comunicação social e jornalismo, no qual eu sou formado, né? Na eleição, início da década de 90, fui eleito vice-prefeito e assumi o cargo e também compartilhei esse cargo como secretário de Educação do município, e com em torno de 26 anos eu me tornei prefeito de Maués. Fui prefeito 3 vezes, já tive a oportunidade de ser secretário de Estado 4 vezes, fui secretário na cidade de Manaus, deputado estadual por 2 vezes, estou no meu segundo mandato de deputado federal, sou membro da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, da Comissão de Educação, de Minas e Energia, sou membro da Comissão de Finanças e Tributação, do Conselho de Ética e da Comissão Mista, Câmara e Senado, de Mudanças Climáticas da Câmara e do Senado, sou vice-líder do meu partido e coordenador da bancada do Norte, que compõe 65 deputados de todos os estados da região norte do Brasil. Eu percebi também que o senhor falou que participa da comissão, né? Inclusive eu estou sabendo agora que o senhor é dessa comissão, mas o senhor também é um ativista na defesa da questão da Amazônia, né? Eu vejo o senhor também muito ativamente defendendo essa questão da Amazônia. Não tenha dúvida, né? A Amazônia ela é um bioma importante. Agora nós não podemos permitir, com quem nunca viu um igarapé, né? Não tem nem noção o que é o encontro das águas, e eu não falo só do Rio Negro, Solimões, porque nós temos encontro das águas em vários lugares desse estado, seja doutor na Amazônia sem conhecer. O grande problema é que nós temos pessoas
que entendem que a Amazônia é um santuário, outros que a Amazônia é meramente um ativo ambiental e da biodiversidade, e compreendem essa importância, mas renegam e querem excluir que na Amazônia, eu não falo só na Amazônia brasileira, recentemente eu estive no Peru, né, e visitei o Peru, fui até em comunidade de municípios pequenos, conheci inclusive a cadeia produtiva de como eles trabalham lá a cultura do cacau para a produção do chocolate e como ali gera oportunidade e renda para aquela população, mas de dizer o seguinte, nós temos essa riqueza da biodiversidade, entendemos a importância disso. Para eu lhe dar um exemplo, Califórnia é o 5º maior PIB do mundo, certo? Sem a Amazônia, aquilo vira um deserto. Mas não dá para querer impor uma realidade como se aqui, volto a dizer, fosse um santuário. E no meu ponto de vista, não há contradição entre a conservação ambiental e a qualidade de vida das pessoas. A contradição está em viver na Amazônia, na miséria, certo? Com a sustentabilidade ambiental. Viver na Amazônia como uma miséria sendo rica, a Amazônia sendo rica. Com certeza. E nós temos um outro problema. Vou lhe dar aqui um exemplo tácito, né? Listando vários itens. Por exemplo, todo mundo entende que a Amazônia é importante. No Brasil, 80% da pesquisa é financiada pelo poder público através, principalmente, das universidades e das instituições. No nosso caso aqui, por exemplo, o INPA, aqui no Pará, o Emílio Goeldman, que são instituições reconhecidas, como a Embrapa, por pesquisar e desenvolver tecnologia. Mas, certo, desses 80%, a Amazônia é o que menos recebe recursos. Nós temos o maior déficit de habitação do país, nós temos a pior cobertura de internet no país, nós temos mais de 1,5 milhão de amazônidas que não têm acesso à energia elétrica, nós temos a maior carência de infraestrutura e nós somos soluções para esse país. Aqui, neste município, aliado ao que foi feito aqui no vizinho estado do Pará, lá na região entre Itaituba e Santarém, nós garantimos o escoamento de 40% do escoamento de grãos deste país, que representa um Porto de Santos há alguns anos atrás. Então, o eixo norte pode aproximar o Atlântico do Pacífico. Agora, em novembro, nós vamos ter a inauguração de um porto que é um dos maiores portos do mundo, em Xangai, 60% de investimento de empresário chinês, 40% peruano, inclusive com a presença do presidente Xi Jinping, e vai começar a operar essa primeira etapa a partir de janeiro. E nós podemos ter a Rota dos Solimões, certo? E diminuir essa distância, que tem uma economia aí em torno de 20 dias, fazendo a rota pelo Canal do Panamá, saindo pelo Amapá, para chegar à Ásia, que é um grande mercado consumidor, certo? Seja para o agronegócio, seja para os vários produtos brasileiros, inclusive tem empresário de Franca, que é um polo conhecido no nosso país pela produção de calçado, utilizando essa rota. O que eu quero dizer com isso? A Amazônia ela não é importante só do ponto de vista da biodiversidade, ela é importante também da logística. Agora, as pessoas não podem, que não vivem na Amazônia, compreender que não dá para falar da Amazônia e não se preocupar com a Amazônia. Se preocupar com a Amazônia, tem que se preocupar com as pessoas, financiar pesquisa, qualidade de vida. E nós temos o direito, seja de quem vive numa comunidade rural, seja quem mora isolado, como um ribeirinho, como um indígena, de viver com dignidade e ter as políticas públicas ofertadas dignamente pelo poder público, seja na saúde, na educação, na segurança pública. Eu conversei recentemente com o nosso comandante militar da Amazônia, com o general, no sentido de chamar a atenção. Eu já tive uma reunião com o ministro da Defesa, o ministro Múcio, nesse sentido, de fortalecer esse controle e monitoramento da fronteira. Quanto é que se gasta em segurança pública para combater o narcotráfico na Amazônia? E isso poderia ser evitado se nós fortalecêssemos essa ação das Forças Armadas, principalmente do Exército. Dentro do território do Amazonas, né, que boa parte disso é área molhada, nós somos uma das maiores fronteiras com maiores produtores de droga do mundo. E esse é um desafio que está feito para nós. Então, eu consigo, meu caro Jota, ter essa preocupação com a Amazônia, com a questão da biodiversidade, com a questão da importância, né, dessas que chamam aí de
de nuvem voadoras. Por quê? Porque quem efetivamente garante chuva no centro-oeste brasileiro, que permite o Brasil ser um dos maiores produtores de grãos e de alimento desse país, é a Amazônia. E eu entendo o seguinte, eu não defendo desmatamento ilegal, certo? Agora, não dá para achar que com isso as pessoas têm que ser renegadas ao último plano, não dá. Quando a gente fala da BR-319, não é para desmatar ao redor da BR, é para a gente ter o direito de ter um modal. A nossa reivindicação é para ter uma estrada e tirar o estado de Roraima e o estado do Amazonas do isolamento e interligar a Amazônia Ocidental. Leia-se, estado do Acre e Rondônia, a esses dois estados. Nós estamos falando de um continente. Com todas essas dificuldades, nós temos a maior e melhor estrutura conservada da Amazônia. O estado do Amazonas é a maior área da Amazônia brasileira e da Amazônia internacional. Nós somos 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Agora, quer ver contradição maior? O que nos remete a isso? É o polo industrial da Zona Franca de Manaus. Quando nós discutimos o comércio de Manaus, nós estávamos discutindo o comércio do interior. Por quê? Se aquilo que nós defendemos lá na Câmara dos Deputados, que agora está no Senado, nós não conseguimos emplacar, aqui no interior, aqui em Taquatiara, lá em São Gabriel, em Itamaraty, no Alto Juruá, em Atalaia, no Alto Solimão, nós vamos ter um aumento da mercadoria de 20% de modo geral. E isso é ruim para todo mundo, num estado que tem quase 57% da população abaixo da linha da pobreza. Quem mais vai sofrer é o consumidor final. Com certeza. Final. Deputado, tem pergunta para o deputado? Eu vou já fazer essa pergunta, tá? Meu seguidor aí, Marlon Saraiva, ele fez uma pergunta aqui, já eu faço. Mas a gente está por parte, né? A gente está falando da Amazônia, a gente sabe agora que está chegando as queimadas de novo, está chegando o verão, não tem jeito essa questão aí, deputado. E aí, o que fazer para controlar essa questão das queimadas? Nós temos duas questões. A primeira, nós temos queimada como trato cultural. Por quê? Porque isso vem desde a cultura indígena, de brocar, derrubar, queimar, que aí eu estou usando a queima como uma ferramenta de preparo de área. Quando eu fui deputado estadual, eu consegui aprovar na Constituição do Estado do Amazonas, e o Amazonas é o único estado que tem isso, 3% da receita corrente líquida para investir na agricultura, na criação de animais, no cultivo de peixe, na pesca e no extrativismo vegetal e no manejo do pirarucu. E dentre isso, quando eu fui secretário, eu criei 2 programas, o Pró-Mecanização e o Pró-Calcário. Aí você pode me dizer, mas o que isso tem a ver com a queimada? O nosso pequeno agricultor, que a maioria, quase absoluta, de quem trabalha na terra no estado do Amazonas, ele é de perfil familiar. Ele não tem dinheiro e nem consegue acessar no banco recursos para comprar um trator e mecanizar a sua área. Aquele 1 hectare, que é 100%, que ele queima para produzir mandioca, para fazer farinha, que, diga-se de passagem, é um trabalho de escravidão, porque ele passa para fazer essa etapa que eu disse aqui, em média, 6 meses, trabalhando com a força manual. O trator limpa aquela área em um dia, e no segundo dia ele consegue arar, gradear, e é lógico, tem que corrigir o solo com 3 toneladas de calcário. Agora veja a diferença. No modo tradicional, manual, que ele faz com a força bruta, ele produz no máximo 8 toneladas de raiz. Com a tecnologia, com o implemento da mecanização e a correção de solo, ele produz 30 toneladas. E ele não precisa queimar. Colheu a mandioca, ele faz o manejo e põe lá um feijão, uma outra cultura para fixar nitrogênio. E vai voltar a plantar na mesma área. No modo tradicional, o que é que ele faz? No ano que vem ele vai fazer tudo de novo, queimando uma outra área. Com isso nós diminuímos muito. Agora falta a vontade do governo do estado. E eu estou defendendo isso para que a gente implemente na Amazônia uma política de mecanização para a agricultura familiar e também de fomento para programas de correção de solo. Veja bem, neste programa de mecanização, o governo do estado entraria com fomento de 85% e o produtor pagaria 15% em 3 anos, com juro de 3% ao ano, com rebate de 25% se pagasse em dia. Como instrumento de fomento, mas nós teríamos ganho de produtividade, ele melhoraria a qualidade de vida, nós teríamos impacto ambiental extremamente positivo, certo? E isso voltaria para os cofres do estado com aquecimento da economia.
Por quê? Porque nós produzíamos 3 vezes mais, eu estou falando de uma única cultura, que é a mandioca, na mesma área plantada, e ele ganhando tempo para desenvolver outras atividades. E isso repercute diretamente no consumo final, na mesa do cidadão. Não tenha dúvida, até porque, veja bem o seguinte, quem imaginaria que farinha seria mais caro do que produtos como feijão, como arroz, né? Eu, quando criança, jamais imaginaria um negócio desse. E a gente se depara com essa situação. Tem pessoas, inclusive, que tiraram a farinha do seu cardápio e estão comendo aquele flocão de milho, qualquer outro produto, porque não tem mais condições de comprar farinha. Porque falta mais produção, falta, no caso, incentivo. E ficou caro. E ficou caro por conta da falta de um incentivo. Mas quem ganha dinheiro não é o produtor. Diga-se de passagem, depois de 6 meses para preparar a área, para ele fazer uma saca de farinha, ele passa 10 horas na borda de um forno. Se aonde você está me assistindo está quente, na borda de um forno com fumaça no olho, é muito, mas tenha certeza, é muito mais quente. Ele passa 10 horas só para fazer um saco de farinha, só na borda de um forno. Fora todo o processo entre descascar, ralar aquela mandioca, botar no tipiti, sim, fazer todo o processo para poder chegar no forno. Olha só, a gente já está falando aqui, antes da gente mudar esse assunto, esse tema, eu queria perguntar do senhor também, a estiagem promete ser uma estiagem severa, né? A gente sabe que também o pessoal aí, os ribeirinhos vão ser afetados, as pessoas, principalmente da comunidade. O senhor tem conhecimento, que é um conhecedor aqui de Itacoatiara, que o Rio Arari é muito grande, tem muitas comunidades. E aí essa estiagem promete também, eu imagino que tem que ter um olhar também do governo relacionado a essa população. Não tenha dúvida. Nós temos uma questão macro, né? E isso foi discutido desde o ano passado com o ministro Silvio Costa, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, com o ministro da SRI, o ministro Padilha, e já foi aberto aí, encaminhado, para que possa se dar celeridade à dragagem, aqui em Itacoatiara, na costa do Tabocal, como também na Foz do Madeira. Por quê? Porque isso dificulta a navegabilidade, principalmente com acesso à nossa capital, que é a cidade de Manaus. Nós temos 2 problemas aí. Um é insumos que vão para o distrito. O outro é a produção final que sai de Manaus. Nós vimos que ano passado, internamente no Brasil, que é quem consome quase todos os produtos produzidos no polo industrial, nós teríamos dificuldade de abastecimento de televisor, de telefone celular, de motocicleta, ar-condicionado e outros itens. Então, essa é uma preocupação. Eu realizei uma audiência nessa comissão que eu falei agora, para que a gente possa se antecipar. Primeiro, não esperar chegar aquele momento para resolver problemas, de garantir de que políticas dentro de programas sociais cheguem a esse cidadão. Seja o auxílio para o pescador, que nós conseguimos ano passado, porque ele não pode pescar, como é que ele garante a receita? Certo? Eu não estou falando do seguro-defesa, eu estou falando daquilo que ele não pode exercer sua atividade. Seja da gente antecipar ou até suplementar o pagamento do Bolsa Família, mas também de resolver problema de poços artesianos em áreas indígenas e muitas áreas que nós temos dificuldade de água potável. Então, esse é um desafio posto para nós. O outro é ter recurso suplementar para a saúde e que a Defesa Civil possa ser célere em liberar os recursos para os municípios atingidos e que a gente possa trabalhar isso com muita transparência, principalmente esse ano em função das eleições municipais. Então, esses assuntos foram debatidos, né? É óbvio que eu tenho uma preocupação, que eu levantei isso ano passado e comuniquei, inclusive, ao ministro Alexandre, que é ministro de Minas e Energia, no sentido de que, se nós tivéssemos mais 10 dias de vazante, nós teríamos desabastecimento de gás de cozinha em todo o norte do Brasil. Por quê? Porque você não consegue tirar esse gás, porque há um trecho próximo a Codajás que o navio não estava conseguindo passar de logística, né? E fazer o transbordo. Então, esse outro edital, a previsão é que seja conclusa a licitação em agosto, que vai atender não só o trecho Codajás-Quari, mas também aquela área que atinge desde São Paulo de Olivença, Tabatinga e Benjamin Constant. Então, essas são preocupações. Agora, tem coisas que são do governo do Estado, né? E é importante que o governo cumpra o seu papel no sentido de mitigar e amenizar o sofrimento, principalmente das populações isoladas, populações ribeirinhas do nosso estado, e que também pudesse, no meu entendimento, e vou discutir isso com o governo, dar aí uma liberada nos impostos para que as mercadorias
o produto do que a gente falava ainda há pouco não fique tão caro na mesa e no dia a dia do consumidor que já paga um produto mais caro na Amazônia. Mais caro. Olha, gente, pessoal que acompanha o Portal do Jota, aqui pelo Portal do Jota, o JCast, meu convidado de hoje aqui nos estúdios é o deputado federal Sidney Leite, representa o Amazonas, e aí a gente vai continuar com esse bate-papo. A gente falou aqui sobre a Amazônia, um pouco sobre a estiagem. Eu queria falar com ele porque anteontem, né, teve ali a votação da reforma tributária, a regulamentação, né, foi votada, e é a PL 68 de 2024. Trata sobre impostos, sobre bens e serviços, né, o IS e outros. Deputado, como é que o senhor votou e como é que foi a discussão? Lá eu vi que teve alguns impasses ali na Câmara Federal. Você falou numa coisa que é o seguinte, você falou IS. IS, para quem não sabe, é imposto seletivo, denominado popularmente de imposto do pecado, que é aquilo que faz mal à saúde e ao meio ambiente. Veja a contradição do que foi aprovado. Jogos de azar está no imposto seletivo. Você pode não gostar de jogo. Eu não tenho problema, eu não jogo, né, apostando. Mas deixa eu dizer uma coisa, mas não dá para dizer que jogo faz mal ao meio ambiente. Faz? Faz mal à saúde? Também não. Agora veja bem o seguinte, tem produtos, no Brasil são comercializados em torno de um pouco mais de 50 itens de produtos considerados nocivos à saúde. Esses produtos que a gente consome no dia a dia, eles matam mais do que a violência no Brasil. E olha que a violência do Brasil não é baixa. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Se morre por ano mais do que países que estão em guerra. Certo? Então, esses alimentos, e eu questionei isso ao senhor Bernardo Api, que é o secretário especial da reforma tributária, por que tem alimento que, além de não estar no imposto seletivo, está na cesta básica com isenção de imposto? Que é o caso da margarina. Certo? Então, nós temos esse tipo de contradição, que, no meu ponto de vista, é um absurdo. Certo? Sou a favor da desoneração da cesta básica, concordo com o cashback. O que é o cashback? Nós vamos ter um valor ali, por exemplo, um valor do Bolsa Família, e todo mundo que tiver no Cade Único vai ter o direito. Então, você vai ter uma faixa de produtos que você não terá direito ao cashback, mas aquilo que você gastar noutra faixa de produto, certo? Você terá o imposto, parte desse imposto restituído. E o diferencial do imposto que foi aprovado do CBS, que é o imposto federal, no sentido do gás de cozinha, como também de água encanada e energia elétrica. Então, a proposta de você ter o IVA no Brasil ela é muito boa, porque você não tem o tributo em cascata. Esse modelo de tributação que hoje vigora no Brasil ele é extremamente recessivo. O que acontece? Porque quem é o consumidor? O imposto do consumo é muito maior do que o imposto de renda e patrimônio, certo? E quem paga mais imposto no Brasil é o pobre e o trabalhador. Por quê? Porque o pobre e o trabalhador ele gasta a renda dele basicamente no consumo, comprando alimento, aluguel, transporte, energia, gás de cozinha, água. Certo? Então, e onde é uma carga tributária muito alta. A proposta é boa. O modelo que nós votamos é que há uma série de incoerências. E, entre elas, eu fui eleito para defender o Amazonas. Eu tenho compromisso com o meu país, que é o Brasil. Eu sou um democrata por convicção, mas eu não posso votar nada que comprometa a minha gente, que comprometa meu Estado. Ele fere a Zona Franca de Manaus e a competitividade de Manaus. Eu ia lhe perguntar sobre a Zona Franca. E também, né, interfere no comércio da cidade de Manaus, que reflete no interior, como eu lhe falava ainda há pouco, no crédito presumido. Se esse modelo for aprovado, de cara nós teremos um aumento substancial na carga tributária e terá um resultado de aumento em todos os produtos no interior do Estado. Nós já somos um Estado com extremas dificuldades, como também as áreas de livre comércio que estão no estado de Roraima, do Acre, do Rondônia e na cidade de Macapá, Santana, lá no Amapá. Então, eu não posso votar favorável a um projeto que tem essa característica no sentido de tornar mais desigual e ferir o melhor modelo de desenvolvimento regional do país, que é o Polo Industrial da Zona Franca de Manaus, que no ano passado teve um faturamento superior a 170 bilhões de reais,
que gera quase 120 mil empregos diretos, que tem 640 empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus, que gera indiretamente mais de 400 mil empregos, que permite, Jota, só na cidade de Manaus, que mais de 400 mil pessoas tenham plano de saúde, certo? E que é responsável, muitas vezes, sozinho o Amazonas, é responsável por mais de 50% da receita tributária federal do norte do Brasil. Então, nós estamos falando aí de um modelo que, em última análise, garante a preservação de 97% da cobertura vegetal do maior estado brasileiro, que é o estado do Amazonas, com 1,5 milhão de quilômetros quadrados dentro do bioma da Amazônia. Então, não tem como eu votar a favor de um projeto desse, que o que nós estávamos dependendo? Crédito presumido para a indústria, crédito presumido para o comércio, as contrapartidas, que foi a única coisa que foi aceita plenamente, que é o quê? O financiamento da UEA, o FTI, o FMPS, que garante o financiamento da agência de fomento, e o investimento na cultura, como o Festival de Ópera, Jazz, o Festival de Parintins. Mas defendemos também a manutenção da legislação atual, no que diz respeito a quem produz dentro e aquilo que produz fora da Zona Franca de Manaus. Aí você me perguntaria o quê? Bicicleta, por exemplo. A gente produz no polo, mas tem produção fora, certo? E como N outros produtos. E da forma que está, prejudica a instalação de empresas no polo industrial de Manaus. E o outro é aquela questão do IPI, porque tem empresas que no modelo que está aprovado não garante esse devido enquadramento, que é uma barreira que nós colocamos para garantir a competitividade das empresas que estão instaladas no nosso polo. Mas dizer uma coisa, Jota, nós tivemos essa derrota na Câmara, não significa que nós não vamos conseguir reverter no Senado, nós temos uma perspectiva muito boa, né? O nosso relator no Senado é o senador Eduardo Braga, que é um senador do nosso estado, e no Senado a composição é diferente, né? Como o Senado representa o Estado, a Câmara representa o povo. O Senado representa o Estado, todos os estados têm 3 senadores, então nos dar um poder de negociação e de barganha muito maior do que na Câmara dos Deputados, e acredito plenamente uma coisa que eu vou lhe dizer aqui. A Câmara votou esse projeto de forma muito assodada. Muito assodada. Nós votamos um projeto com em torno de 500 artigos, que interfere no cotidiano, na vida de todos, certo? E não dá para votar um projeto dessa natureza, dessa importância, nessa pressa toda. A reforma tributária só vai entrar em vigor em 1º de janeiro de 2027. E esse segundo semestre tem eleição no Brasil, e a gente sabe como é que funciona isso. Então, eu entendo que o Senado não terá esse tipo de comportamento e fará o debate o tempo necessário. O Brasil precisa de urgência, precisa, mas nós precisamos fazer um projeto que atenda principalmente quem mais precisa nesse país, e eu não tenho dúvida disso. Inclusive vou fazer uma fala, na segunda-feira eu estarei em Manaus, conversar com o senador Eduardo Braga, no sentido de que a gente possa fazer esse apelo. Vou fazer um apelo também à liderança do meu partido, ao senador Otto Alencar, que é do meu partido da Bahia, no sentido da gente rever esse posicionamento. Hoje, por telefone, é lógico, ficamos quarta-feira até noite adentro, eu conversando tanto com o senador Omar quanto com o senador Eduardo Braga. Hoje eu conversei demoradamente por telefone com o senador Omar, justamente nesse sentido, para que a gente possa ter o tempo necessário, que é importante para discutir, aprofundar e melhorar esse projeto. Deputado Sidney Leite, deputado federal, é louvável o seu afinco nessa relação a debater, a votar contra. A gente vê que o presidente Lula, né, vou falar um pouquinho aqui, ele foi eleito dizendo que ia ajudar mais os pobres, mas a gente vê que essa reforma tributária vai afetar o bolso dos mais pobres, na verdade. E aí o deputado Sidney Leite aqui, ele foi incisivo e votou contra, porque viu que dentro disso aí vai ter muitos malefícios para os amazonenses, principalmente, Zona Franca e os amazonenses. Eu tenho aqui, vou mostrar aqui na tela, não deu para a gente colocar lá, não deu tempo, mas aqui é o deputado Sidney Leite. Não sei se dá para ver, vê se dá para ver aí, mais ou menos. Não? Deu para aparecer mais ou menos aí na tela? Aqui dá para ver de relance, Sidney Leite vota não. PNP 68 de 2024, tá aí? Só mais um pouquinho mais. Mais um pouco aí? Abaixo. Aí? Aí, agora. Pronto, deu para ver mais ou menos aí. Só eu tenho aqui a votação, né? Eu printei aqui
dê uma acompanhada aí na rede social do deputado Sidney Leite. Que bom, parabéns aí pela sua atuação relacionado a defender. É como o senhor falou, né? Acima de qualquer coisa, o povo do Amazonas tem representantes e tem que defender. Eu não sei os demais deputados, aliás, eu vou até verificar os demais deputados do Amazonas, deputados federais, como votaram, né? Se foram totalmente coniventes. Eu sei que tem muitos deles que são do grupo do político do presidente Lula, enfim, mas algumas questões que vão... Mas, Jota, deixa eu lhe falar o seguinte, vou voltar a dizer. Sim. Eu fiz parte do grupo que discutiu a PEC 45, que é a reforma tributária. Na essência, a proposta, eu volto a dizer, ela é boa. Ela desonera a produção, certo? Ela diminui a regressividade que eu falava anteriormente. O que nós não podemos é fazer o que foi feito na Câmara. Fazer uma votação de um projeto desse de forma assodada, porque o que nós aprovamos na Constituição, tem coisas que nós aprovamos na Constituição que o projeto de regulamento, ele fere a Constituição. Certo? Em relação à Zona Franca, o crédito presumido está lá, nas disposições transitórias, no artigo 92B. E ele é contraditório, ou seja, nós não estamos aqui falando coisas distintas. Para a população, essa reforma ela é boa. Agora, não o projeto que saiu de regulamentação da Câmara dos Deputados. Por quê? Porque aquela questão do medicamento que foi feita de forma assodada, eu não vejo aquilo ali atendendo a população, eu vejo aquilo ali atendendo grupos de laboratório. Um grupo específico, né? Não digo um, eu digo vários. Por quê? Porque quem está lá pressionando o deputado não é o povo, quem está lá pressionando é o grande capital. É quem tem dinheiro que quer ganhar mais dinheiro, essa que é a grande realidade. Então, veja bem o seguinte, e não dá, se a reforma fosse a melhor possível, mas prejudicasse o Amazonas, eu não fico contra o meu Estado. Certo? E eu fui eleito, pode ser o presidente A, B, C, D, eu não fui eleito para defender presidente de plantel, eu fui eleito para defender os interesses do Estado do Amazonas. Importante. Enquanto tiver em jogo os interesses do Estado do Amazonas, não há, da minha parte, intransigência em transgredir isso. Certo? O deputado Arthur Lira, antes de ir para o plenário, conversou comigo e usou essa expressão: Sidney, eu não vou discutir isso contigo, porque isso é uma matéria técnica que eu não conheço, porque Amazonas, a Zona Franca tem várias peculiaridades. Estava eu, ele e o líder do meu partido. Ele disse, eu entendo que a Zona Franca não pode aumentar o benefício, eu digo, nós não estamos querendo isso, mas não pode diminuir. Aí ele virou para mim e disse assim, se essas contas estiverem erradas, eu assumo um compromisso aqui com você, no sentido de nós revermos isso. Aí apertei a mão dele. Depois ele me cobrou porque ter votado contra. Certo? Mas eu não posso concordar com aquilo que está prejudicando. Se corrigir, eu volto a favor. Entendeu? Por quê? Porque a conta está errada, no meu ponto de vista, hoje. Se amanhã corrigir, a gente vota a favor. Vota a favor, né? Com certeza. Porque eu quero o bem do Brasil, mas eu também quero o bem do meu Estado. Do Amazonas. Quando vai ferir aqui o nosso Estado, não, tem que... aí não tem jogo. Tá certo, deputado. O deputado está fazendo jus ao mandato dele, a quem votou nele, né? O Estado do Amazonas que votou. E, aliás, eu ouvi falar que o deputado Sidney Leite teve voto em todo o Estado do Amazonas. É isso mesmo? Em todos os municípios, ou quase em todos os municípios? Não, eu tive voto em todos os municípios. Inclusive, eu quero lhe dizer o seguinte... Eu deixo nenhum recurso para a saúde para cá. Eu sou muito grato ao povo de Itacoatiara. Tem uma pergunta, deputado, sou desculpa. Muito grato ao povo de Itacoatiara. Eu tive quase 4 mil votos aqui. Né? Eu vinha conversando com o Algemiro no carro. Eu quero vir agora aqui ao mês de julho. Eu quero passar 2 dias em Itacoatiara. Quero ir lá no Engenho. Né? Quero ir no Remanso. Vir aqui. Tenho um compromisso com o diretor do campi aqui da Universidade Federal do Amazonas de fazer uma visita, como também o Instituto Federal de Educação, certo? O Estado do Amazonas, Jota, apesar de são poucos municípios, 61 no interior, mas é um estado imensamente grande, né? E eu não tenho problema de andar, não tenho dificuldade de trabalhar, né? Eu, durante o Festival de Parintins, tinha vários convites para ir para Parintins, tinha acesso a camarote, hospedagem, mas eu recebi um convite, né, de entregar ações que nós ajudamos lá no município de Manicoré. E eu passei 2 dias e meio em Manicoré entregando obra na área rural, na cidade, participando e atuando. Então, da minha parte, eu não tenho problema, não tenho essa dificuldade.
E Itacoatiara é uma cidade que eu aprendi a gostar desde menino, porque toda vez, de garoto, toda vez que a gente ia para Manaus, a gente parava aqui para pegar o ônibus, né, para ir para Manaus. Então eu tenho muito carinho, tenho muitos amigos aqui e tenho essa gratidão, certo? Não só pelas pessoas que confiaram na nossa proposta de votar e acreditar no meu nome, mas eu não estou deputado federal só de quem votou em mim, eu estou deputado federal para defender os interesses de todos os amazonas. E eu tenho essa responsabilidade e eu espero aqui, Jota, e você que me acompanha nesse momento, muito em breve estar aqui, né, para que a gente possa dialogar, ouvir, conversar, né? E eu quero vir agora aqui esse mês, né, que nós vamos ter aí 2 semanas de recesso, e eu vou me programar. Um dos municípios que eu quero visitar é Itacoatiara e quero passar 2 dias em Itacoatiara, visitando a área rural, né, lá em Novo Remanso e Engenho. Inclusive, nós estamos trabalhando junto ao DENIT e está bem encaminhado para ter um porto ali, né, para atender aquela demanda. E diga-se de passagem, eu tive uma conversa demorada, tanto com o ministro Silvio Filho, que é meu colega deputado federal, quanto com o ministro do Transporte. E o que eu estou defendendo para Itacoatiara não é um porto comum, é um porto com guindaste, para que Itacoatiara possa ser um entreposto, para que o navio chegue aqui, desembarque e daqui vai de balsa para Manaus, que a gente evita esses problemas, né? Aquece a economia de Itacoatiara, vai gerar mais emprego, mais oportunidade. Nós não temos um porto com guindaste no interior do Amazonas. E nós precisamos disso. Inclusive eu defendo que parte daquela luta do polo naval que se briga para Manaus que seja feita em Itacoatiara. Mas nós vamos ter oportunidade aí de dialogar. Itacoatiara é uma cidade estratégica e importante. E essa questão do polo granileiro da região toda, aqui do norte e do centro-oeste, com essa produção granileira, e eu falava um pouco dessa estrutura que tem em Itacoatiara, né? Tem essa estrutura lá em Miritituba e essa aqui em Itacoatiara. Nós precisamos fortalecer, porque Itacoatiara assume essa função geopolítica estratégica. Mas para isso precisa ter recurso, melhorar a infraestrutura. Nós temos essa dor de cabeça, esse gargalo aí, porque o governo não faz sua parte, que é a questão da M10, né? A população que sofre, principalmente quem mora em Itacoatiara. Mas, paciência, a nossa parte a gente faz, vamos continuar trabalhando e lutando. Pois é, tem a pergunta do Marlon, nosso seguidor Marlon Saraiva. Ele perguntou: deputado, quais as emendas você destinou para o município de Itacoatiara? Né? Eu ouvi que o senhor destinou algumas emendas para Maués, agora eu vou puxar a brasa para minha sardinha, que eu sou de Itacoatiara. Né? E já sigo aqui e já subscrevo a pergunta do Marlon Saraiva. Deputado. Destinei emenda para a saúde para Itacoatiara e vamos continuar destinando, trabalhando, dialogando. Inclusive, esse próximo ano, com certeza, né, isso que eu estou dizendo, eu já recebi a visita aqui da equipe do Instituto Federal de Educação, como da Universidade Federal, e não me leve a mal, mas eu fui presidente da Comissão de Educação por 8 anos na Assembleia, e eu estou, pelo 6º ano, membro da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados, e sou membro da Frente Parlamentar Mista do Congresso Nacional em Defesa da Educação. Então, essa é uma pauta que eu tenho muito carinho, muito compromisso, mas sei dos desafios da saúde, por isso que eu priorizei colocar recursos na saúde aqui para o município de Itacoatiara. Muito bom, muito bem colocado aqui pelo deputado federal Sidney Leite, meu convidado de hoje. A gente vai já partir aqui para o final. Deixa eu só agradecer quem comentou, tem muita gente comentando. Raul Bezerra, obrigado, Raul. Ele diz assim: um abraço para o meu amigo Sidney Leite. Está aí, um abraço para o deputado que está aqui com a gente. O Matheus Coelho, boa tarde, Jota, e boa tarde, deputado. Boa tarde, né? Boa tarde. Nosso seguidor Matheus Coelho. Tem o Zeca aqui, o Natanael Oliveira, boa tarde também, está com a gente aqui. Várias pessoas comentando. Tem aqui, ó. Tem esse comentário, deixa eu passar. Mais à frente aqui no início, eu passei batido por alguns comentários. Nem todos aqui. O Algemiro, né, deputado mais atuante do Amazonas, que é o Sidney Leite. A Carla Perdigão, boa tarde, Jota, e deputado, boa tarde, Carla. Eu estou aqui lendo alguns comentários, né, que os nossos seguidores aqui, ó. O Vinícius colocou aqui alguns foguinhos, a gente tocou sobre o assunto, era sobre as queimadas, eu imagino que ele estava querendo falar sobre isso. E o Sidney Leite aqui falou com a gente, nós discutimos aqui alguns minutos sobre essa situação da estiagem. E aí também aqui, eu acredito que foram todos esses aqui, os comentários, né, e todos que ficaram conosco aqui, ó. O Raul também já falei.
Agradecemos aí quem ficou conosco. Você pode curtir, comentar e compartilhar. Deputado, o senhor tem agenda em Maués, eu fiquei sabendo amanhã, né? O senhor passou por Itacoatiara e já vai para Maués. Como é que é a agenda do deputado? Como é que o senhor consegue controlar essa agenda aí? É o seguinte, eu recebo muitos convites e eu busco, na medida do possível, corresponder isso, né? Hoje eu fui cedo para Itapiranga, estou agora à tarde aqui em Itacoatiara, vou para Maués, cumprir 2 agendas, né? Em Maués eu tenho uma agenda de trabalho e tenho uma agenda política, né? No domingo retorno para Manaus pela manhã e no início da tarde eu sigo para Manacapuru e volto na segunda-feira de madrugada, né? E aí, sexta, sábado, domingo, vou estar no interior de novo e na próxima semana, quinta, sexta, sábado e domingo, vou estar no interior e no outro final de semana também, né? Visitando, ouvindo, conversando, fora a agenda na cidade de Manaus. Essa próxima semana eu estarei atendendo, né, uns convites que foram feitos para visitar algumas indústrias no polo industrial do Distrito Industrial da Zona Franca de Manaus, como também retornar alguns secretários e autoridades que querem dialogar conosco, como também visita na periferia, nos bairros da cidade de Manaus. Então, eu compartilho o meu tempo dessa forma, né? Quem não fica muito feliz é minha família, porque na maioria das vezes eu durmo uma noite em casa durante a semana, certo? Mas eu entendo que há uma necessidade, né? O nosso Estado precisa muito e a nossa presença ela é importante porque a gente precisa ver, precisa sentir, precisa ouvir, precisa dialogar, né? Ainda esse mês eu vou visitar vários municípios na Calha do Alto Juruá, como eu também estarei no Alto Solimões, alguns municípios do Purus, certo? Enfim, vou ainda a municípios da região metropolitana, fora Manacapuru, eu vou a Figueiredo e ao município do Careiro, certo? Então, esse é o dia a dia do que a gente se comprometeu a fazer e tem buscado corresponder com a nossa presença, com a nossa atuação. É óbvio, Jota, sem abrir mão de algumas coisas, como, por exemplo, as questões macro para o Estado do Amazonas, né? Nós discutimos aqui a questão da reforma tributária, mas nós temos um problema muito sério de logística, de portos, de aeroportos, a questão do luxo para todos, certo? Só na Amazônia são mais de 1,5 milhão de pessoas que têm problema. Essa empresa que está aí, a Amazonas Energia, deixa muito a desejar. Está aí em curso uma operação do Ministério de Minas e Energia para trocar a empresa. Já foi feito um grupo de trabalho, tanto o Ministério de Minas e Energia como a ANEEL recomenda que essa empresa não tem condições de continuar, ela não tem capacidade nem técnica nem financeira, certo? Nós temos esse desafio, mas também nós temos um potencial muito grande. Quanto tempo nós ficamos discutindo a questão do potássio? Mas nós temos aqui, nós somos um dos estados com uma grande produção de gás em terra firme. E nós podemos produzir, por exemplo, nitrogenados. Inclusive, recentemente, eu convidei o ministro Alckmin, que é vice-presidente da República, ministro da Indústria e Comércio, para ir à bacia de Urucu e que nós pudéssemos discutir isso, colocar uma planta, né, na cidade de Manaus ou aqui na região de Itapiranga e Silves, para que a gente pudesse produzir nitrogênio e atender não só o agro do Centro-Oeste, mas também de Roraima, do Oeste do Pará, e com, né, essa nova rota via Peru, do que a gente possa trabalhar aqui com os países vizinhos aqui do Cone Sul. Então, eu entendo que oportunidades, né, nós temos, agora nós precisamos tornar essas oportunidades em realidade. Então, eu não perco a perspectiva diante disso, mas também de estudar e trabalhar em políticas gerais. Por exemplo, eu fui relator de um projeto de lei, né, oriundo do BNDES, que cria a letra de crédito de desenvolvimento. Nós temos a letra de crédito do agronegócio, nós temos a letra de crédito que trata da questão imobiliária, a LCI, e agora foi criado a letra de crédito de desenvolvimento. E nós melhoramos esse projeto, que vai permitir, num primeiro momento, que o governo federal capte recursos não só do Tesouro, como do FAT, mas também do mercado, que oportuniza colocar 100 bilhões de reais no mercado brasileiro,
tanto para a infraestrutura, transição energética, para o médio e pequeno empreendedor, que é um diferencial, né, a um custo mais baixo. E agora, o seu conterrâneo aqui vai ser relator de um projeto que eu considero fundamental, né? Tenho conversado isso muito, que é a questão do microcrédito, que hoje está com a MP do Acredita, e eu fui escolhido para ser o relator na Câmara dos Deputados desse projeto, e eu acredito muito nisso. Quando eu fui prefeito, eu criei o Banco do Povo de Maués, foi a primeira ferramenta de microcrédito no norte do Brasil. Quando eu fui secretário em Manaus, eu criei o Banco da Gente, certo? Para que a gente possa, por exemplo, aquela pessoa que trabalha com beleza pessoal, seja um barbeiro, um cabeleireiro, uma manicure, uma pedicure, alguém que tem vontade de montar o seu salão, mas não tem um capital para comprar uma cadeira específica, comprar as ferramentas e os instrumentos necessários. Seja para quem trabalha, por exemplo, com fotografia ou filme de formatura, casamento, aniversário, mas não tem dinheiro para comprar aquele equipamento necessário. Que aqui em Taquatiara tem isso que eu vou dizer. O jovem que se formou em odontologia, mas não tem dinheiro para montar seu consultório. Então, eu entendo que o microcrédito ele pode gerar N oportunidades, né? Para aquela pessoa que trabalha com doce e quer montar sua pequena confeitaria, mas não tem capital para comprar os equipamentos e o capital de giro necessário. Então, o deputado Sidney Leite vai ser o relator desse projeto, né? E eu tenho essa experiência, essa vivência, como eu sou relator também num projeto chamado Moeda Social, mas esse eu vou falar numa outra oportunidade. Numa outra oportunidade. E eu quero entender aí que esse financiamento seria com taxa de juros bem em conta, né? Para ajudar o pequeno, né? O micro, né? Ótimo. Que é quem gera muita oportunidade de negócio e ocupações no nosso país, mas infelizmente está à margem, né, das políticas, seja de crédito, seja de inclusão, e a gente tem essa preocupação e tem debatido isso lá no Congresso Nacional. Obrigado, gente. Olha só, conversei, então partindo aqui para o final da entrevista, conversei com o deputado federal Sidney Leite, representante aqui do estado do Amazonas na Câmara Federal. Deputado, que o senhor continue ferrenho defensor do nosso estado, da Amazônia, isso é louvável mesmo, parabéns pela sua atuação lá no Congresso Nacional, o senhor continue assim. E a gente tem que ter gente assim mesmo, que compre a briga do nosso estado e não deixe os malefícios chegar aqui e repercutir principalmente para o trabalhador, principalmente para o mais pobre. Obrigado pela sua presença, sua consideração final aqui para os nossos seguidores. Primeiro, eu quero lhe agradecer, né, pela oportunidade de me dirigir a muitas pessoas aqui no município de Taquatiara. Segundo, dizer que é uma alegria estar aqui, né? E quando eu voltar aqui em Taquatiara, e estou me programando para que volte ainda esse mês, eu possa aqui ter a oportunidade de voltar a conversar com você, dialogar com você e, óbvio, ouvindo as pessoas. E fico muito feliz, eu comentava um dia desse, você aqui com seus pares estão fazendo história em Taquatiara. Por quê? Porque Manaus é diferente, e não vou falar aqui agora, nesse momento, porque vão achar que eu só estou falando isso para criticar, mas não. Manaus há uma pulverização e explosão de blogs e portais, mas tudo em função da chapa branca, como costuma se dizer. Eu sou jornalista de formação, eu nunca exerci a profissão de jornalista, mas vocês aqui em Taquatiara, é impressionante como vocês se organizaram e esses portais, né, viraram efetivamente um instrumento de comunicação da população de Taquatiara. Então, eu quero render minhas homenagens a você. Né? Tomei um susto, eu encontrei esse homem lá na minha terra, na última vez que eu estive lá em Maués, e eu não sei se eu estava dando uma entrevista numa reunião, eu disse, olha, o Portal do Jota está aqui, cutucou nas minhas costas. Mas Itacoatiara tem esse diferencial, e olha que eu ando muito esse estado, mas vocês fizeram história dos grandes municípios do estado do Amazonas, né? Itacoatiara rompeu isso. Para todo o Brasil, deputado. Nós estamos mesmo? Todo o Brasil, tem um seguidor em todo o Brasil e até no exterior. O pessoal comenta, rapaz, lá em Itacoatiara tem um pessoal meio maluco, assim, que traz uma notícia diferente. E realmente é. Agradeço os seus elogios. Então, como eu ando muito e eu observo muito, eu quero aqui fazer esse registro e lhe parabenizar, né? Porque não só você, mas tem outros portais, vocês estão fazendo história de comunicação e não é no interior, é no Amazonas. Porque, como eu disse, uma coisa é você fazer comunicação financiada pelo poder público. Outra coisa é você fazer comunicação com compromisso para com o cidadão, para com a sociedade. Parabéns, meu muito obrigado.
né? Desejo aqui um ótimo, abençoado final de semana e que Deus abençoe a todos nós. Era o que eu tinha a dizer. Até a próxima oportunidade. Até a próxima, deputado federal Sidney Leite. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.